Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao segundo episódio do Hormocast, um programa que tem o objetivo de discutir terapias hormonais, principalmente para médicos, mas também para outras pessoas interessadas no assunto. A gente vai usar sempre uma linguagem acessível e trazer a discussão de assuntos muito relevantes para a nossa prática clínica que não estão presentes nos congressos, nos debates. E um dos objetivos desse podcast é falar sobre implantes hormonais. E esse episódio em especial é o episódio da polêmica, que a gente vai falar sobre os temas polêmicos envolvidos nesse assunto, os dois lados da história, o posicionamento de quem é contra, de quem é a favor, a experiência, tudo que tem envolvido sobre isso. Eu quero começar contando a história de como eu cheguei nesse universo de implantes hormonais, que foi muito por uma vivência prática de ver no consultório mulheres perguntando, usando, na sua quase totalidade, tendo ótima experiência com implante, e eu não sabia nada, né? Tive minha formação tradicional na USP, e a gente lá aprende que implante hormonal é uma coisa de picareta, né? Não, isso aí deixa de lá, isso é bobagem. Só que na prática, eu gineco, vendo as pacientes, perguntando, usando, querendo saber, a gente não sabia nada. E daí surgiu meu interesse de aprender sobre isso. E fui, então, indicado por uma colega que também era lá da USP e que tinha feito treinamento. E ela fez um comentário que me marcou muito na época, que ela falou, não, vai fazer o curso lá do Dr. Elcimar Coutinho, né, o MECO. Ela falou, vai com filtro. E aí isso me marcou e assim eu fui, ainda meio resistente, mas fui aprender. E vi, uma das coisas que mais impressionou era a experiência das mulheres usando, que amavam o negócio. Usavam há muitos anos. Vi questões polêmicas no curso, sim, questões ali controversas. O próprio Dr. Elcimar Coutinho era uma figura polêmica. Mas enfim, voltei, comecei a usar e aí tem todo o desenrolar dessa história, a ponto de hoje eu falar sobre isso e militar nessa área e liderar, junto com a farmácia terapêutica, estudos também nessa área e ter uma grande experiência. Então, nesse segundo episódio, eu estou de novo com o Dr. Frederico Maia, que é endocrinologista titulado pela Sociedade Brasileira, mestre e doutor pela Unicamp, e com a Thaís Menegário, que é farmacêutica, diretora técnica do Grupo Terapêutica. E a gente vai falar, então, sobre os assuntos polêmicos. E o Fred pode comentar se também tem a mesma experiência, né? Como é que chegou nesse universo dos implantes hormonais. E aproveitando para dizer, uma coisa que a gente estava aqui conversando nos bastidores, muito de quem critica os implantes hormonais é um médico que não tem a experiência prática de atender o paciente que tem perfil para isso, que vem procurando porque sabe do amigo ou amiga que usa, que sabe do método. É o cara que às vezes está na universidade, que atende ali no ambulatório do SUS, num plano de saúde, e não tem o paciente que vem. Ele acha que não precisa de implante. Comenta um pouco, Fred, da sua experiência com isso. Primeiro, prazer estar novamente aqui no Hormocast e falando aí com vocês a respeito, né, de um tema tão importante hoje na nossa prática clínica, né? A gente vê realmente que nos congressos é defasado ainda a discussão realmente científica nesse tema. Há muita emoção Exato. Na discussão e pouca ciência que existe, que está publicada, né? A gente tem que trabalhar com o que está na literatura, né? E aí dentro disso, né, a minha história é muito parecida com a sua, Igor, né? Eu também vim de uma formação extremamente clássica, né? Faculdade, graduação, residência de clínica médica, residência de endocrinologia, prova de título, mestrado, doutorado, então voltado para pesquisa, voltado para evidência científica, sempre com, né, aquela coisa da evidência ali nas mãos, né? Então, diante disso, desde, né, todo o período de residência, nada foi falado sobre implante, né? Fiz ambulatórios específicos né, dentro da andrologia, dentro da endocrinologia, né, reprodutiva, ali na parte hormonal masculina, e jamais foi proposto ou falado para a gente implante hormonal em algum momento, né? Até que realmente eu vim para a prática clínica. E daí em diante a gente começa a ver que tem um gap, tem um hiato para os pacientes, onde tem uma parcela que não se beneficia nem de terapia injetável de curta ação, de média ação, né? Ou mesmo de terapia em gel, que não responde, que não adere, que cada método tem as suas dificuldades. Tem seus benefícios e tem suas desvantagens. Perfeito. Né? E ali eu enxerguei que havia realmente um espaço para que alguns pacientes se beneficiassem daquela terapia. Então eu falei, vamos, né, vamos aprender mais, vamos estudar mais a respeito, vamos fazer a certificação. Né? Foi quando uma colega ginecologista também, da USP, doutorada, né, pessoa extremamente séria, me indicou o curso. Né? E eu me abri para isso. Começou a sua experiência a abrir. E um ponto também muito importante é que você sabe, tem um perfil de paciente que
sabe que existe, que tem um amigo que usa, que não se adapta aos métodos tradicionais e que se você não colocar, o que vai acontecer? Outro vai colocar. Vai atrás de outro que vai colocar. Exato. E às vezes vai colocar aquelas doses coisas malucas, dose inadequada, implante de produtos ocitocina, não hormonais. Não sei o quê. E aí a gente vai falar sobre isso também nesse episódio. Exato. E daí também foi muito a minha questão. Bom, a paciente vai colocar, ela já está decidida, não tem dúvida. Ela quer o método, ela sabe que existe. Então vamos aprender como fazer isso de forma ética e coerente. Exato. E num primeiro momento ainda pensei, né? Falei, não sei se eu vou colocar, não é a primeira ideia, mas eu quero ver a formação, eu quero ver a certificação, quero entender a fundo do assunto, né? E a partir da formação eu vou me aprofundar ainda mais, né? E daí então começa essa situação. Pacientes que têm critério, que a gente começa a enxergar que tem ali, que vão ter benefício, que não estavam bem com outras terapias. E quando a gente traz isso para a prática, a gente começa a ver os resultados, a ganhar experiência e a tracionar, né? Sabe uma coisa interessante que me chamava a atenção também, dentro desse assunto? As sociedades, né, da ginecologia têm o seu posicionamento contrário, não recomendando e colocando o correto. Não existem estudos adequados, tem todas as questões, as sociedades não recomendam. Não significa que não pode ser usado, porém não recomendam. Mas nos congressos oficiais da sociedade, Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, o Congresso da SOGESP, que é a Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, que é o maior congresso da nossa especialidade, o que tinha lá no congresso, do lado da Bayer, da indústria farmacêutica tradicional, o stand da Iomeco, do Dr. Elcimar Coutinho, dos implantes hormonais. Aí eu falava, peraí, mas está escrito no consenso que não recomenda. Aí eu estou aqui no congresso oficial, tá lá o stand deles, falando dos implantes e do treinamento, então peraí, tem alguma coisa aí. E esse assunto há muito tempo e continua sendo polêmico e essa discussão. E outro ponto, no site da Iomeco, por exemplo, tem lá até uma foto, o Dr. Elcimar Coutinho foi uma vez premiado, condecorado com prêmio lá da indústria, enfim, por um diretor, o ex-diretor da Anvisa. Então, mas espera, o pessoal não critica porque é um implante que não tem aprovação da Anvisa, já explicamos isso no episódio anterior. Mas aí ele recebe o prêmio do diretor da Anvisa. Então, há muito tempo eu percebi que esse tema era complicado. Espinhoso. Então vamos hoje, a gente está aqui nesse episódio para eu agora perguntar para vocês espinhos. Médicos, por que as sociedades médicas, em geral, não trazem à luz evidências científicas? Não são sociedades que deveriam estar trazendo isso à luz, Igor? Assim, então vamos entrar do outro lado. Ferida. Do outro lado. Não lá, tem nenhum problema de falar isso, tem um rabo preso com ninguém. Quem está nas sociedades médicas tem claro conflito de interesse com a indústria farmacêutica, que é quem financia. Eu fui parte da sociedade, fiz parte de uma diretoria da FEBRASGO, Federação Brasileira, do grupo de comunicação digital, um chefe meu que foi diretor e a gente participou. Sociedade toda correta, não tem nenhuma crítica. Conflito de interesse faz parte, está todo mundo tem. O problema é fingir que não tem. Então quem financia as sociedades médicas? A indústria farmacêutica, tradicional. E quem está nessas posições, os caras, quem está à frente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que cai matando nos implantes? Tem conflitos de interesse com a indústria, que leva para os congressos, que é quem financia as sociedades, e está tudo bem ter conflito de interesse. Só que finge que não tem. Então, as sociedades não têm interesse. A gente está agora, e vamos falar nisso nesse ou nos próximos episódios, junto com o Grupo Terapêutica, desenvolvendo pesquisas, protocolos de pesquisa clínica, para começar a colocar tijolinhos nessa parede que falta do conhecimento dos implantes hormonais. A minha esposa é endocrinologista, e aí uma conhecida dela também fez a formação lá na USP, e tem uma pessoa lá que é super destacada dentro da endocrinologia na sociedade e que estuda a menopausa. Tem projetos de pesquisa, alunos, orientantes de mestrado, doutorado. E aí eu falei com ela, olha, a gente tem uma farmácia séria, desenvolvendo trabalhos, você não quer participar? Ela foi muito educada, ela falou, não tenho interesse de estudar implante hormonal. Entendi. Tá bom. Então a sociedade critica, mas não quer, ela quer, né? Principalmente quem tem a oportunidade, né? Quem tem um ambulatório, quem deveria mais demonstrar o seu ponto. Né? Se você não acredita na terapêutica, então demonstra que ela é ruim. Exato. Né? Ou vai se surpreender com o resultado. Exatamente. Que é ter picos adequados, ter melhora clínica laboratorial e não ter tantas complicações quanto parece. Né? Então, ou seja, a gente estuda e a partir daí você tem ou não esse arsenal na sua terapêutica. É isso, mas as próprias sociedades não têm interesse. A de endocrinologia acho que é a mais, que tem um posicionamento mais extremo, assim, de, não, que isso é errado, ele também não quer estudar, não quer saber, não quer se abrir. Então tem uma visão, dentro dessa discussão dos implantes hormonais, tem uma visão muito apaixonada, muito política até. Sim.
Então eu dou esse exemplo em aula, nos cursos, eu comparo, é igual a discussão política. Tem gente hoje, né, que tem políticos de estimação que, a despeito do que a pessoa seja... Olha aqui, não, e defende aquela visão não se abre para... A gente não tem que ter terapia de estimação, né? Então Exatamente. Pode ter político, cada um pode até ter o seu. Você acha né? que é ruim? Mas... Tá bom, é ruim. E pegando o gancho dessa discussão, aquele estudo que a gente estava comentando, muito interessante. O que tem na literatura evidência, o que a gente faz na prática clínica, que tem evidência de alta evidência científica. É quantos por cento? Um estudo lá que levantou na Cochrane, 9, 10%. Então, se o médico, na sua prática clínica, no dia a dia consultório, ele for fazer só o que tem alta evidência científica nos guidelines, ele vai deixar de fazer 90% do que é feito hoje. Em medicina. Vou pedir para a produção colocar no vídeo aqui, esse estudo, o título, que é uma referência interessante, porque essa é a realidade. Uso off-label, tem uso off-label, Fred, na endócrina? Muito uso off-label. Até na medicina, então, quando se todo. critica a evidência, né, a gente tem a luz da evidência, que hoje está na literatura e que muitas vezes não é demonstrado em congressos. Né? O último brasileiro de endócrino justamente teve uma aula que era especificamente, né, em relação a implantes, e as evidências não foram trazidas, foi um discurso extremamente apaixonado. Né, do ponto de vista emocional e catequizando. Né, em vez de trazer a luz da evidência, do que é positivo, o que é negativo, quando aplicar ou não aquela técnica. Né? A Sociedade de Endocrinologia trata isso, faz o médico se sentir um traficante de droga, o cara que prescreve implante. Sim. É um nível de absurdo. E por que não traz a discussão? Não, vamos olhar. Não tem estudo? Lógico que tem. Olha o testopé, olha o... Não, precisamos aprofundar. Exato. Vamos falar sobre isso, precisamos aprofundar, precisamos fazer estudos. Vamos chamar o FDA então para discutir, né? Porque está lá, está aprovado, a gente já falou a respeito disso. Né? Então, mais uma vez, eu acho mas é manipulado no Brasil, não tem o testopel. Então vamos demonstrar que os manipulados funcionam ou não, né? Mas não estudar é continuar sem a evidência. Eu acho que ficam dando murro em ponta de faca, sinceramente. Eu acho que as sociedades têm que fazer o papel delas, elas têm que ter todo o rigor, estão certinhas. Eu acho a FEBRASGO muito mais coerente nessa discussão, perfeita. A SBEM, acho que perde a mão. Vamos olhar para o off-label que interessa, né? Quando o off-label interessa, aí pode. Os exemplos, então vamos falar dentro da própria linha da reposição hormonal, né? Clomifeno. Né? Droga extremamente utilizada, né? Que hoje em dia vem sendo cada vez mais difundida, que ainda tem também poucos estudos, né, consistentes na literatura, mas que é usada desde quando? Né? Há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos, né, clomifeno foi testado no estímulo endógeno para o homem. Então, quando usa clomifeno, ok, né, não tem problema. Agora, quando usa implante, tem? Cada um tem seus riscos e benefícios, né? Então a gente tem que pontuar isso. Vamos olhar para a obesidade, então. Isso que eu ia falar, os análogos. Vamos trazer para cá, né? GLP-1, né? Só se utiliza em pacientes com IMC acima de 27 ou acima de 30, né? Então quer dizer que para obesidade sem diabetes, ninguém está prescrevendo semaglutida, então. Porque não tem o IGOV ainda disponível no Brasil, que é a forma terapêutica aprovada pela, a gente está em julho, né, vai pela lançar Anvisa. aqui. Exato. Mas há quanto tempo está se prescrevendo sem... Quem não usa dose de 2 miligramas, 1,5, né, com a semaglutida disponível no mercado que a gente tem hoje, que é o Ozempic. E quando se associa Ozempic com Orlistat, Ozempic com sibutramina, topiramato, então, ou seja, onde está a evidência disso? Claro que a gente não vai basear na ausência de evidência de outras terapias para justificar uma determinada terapia. Né? Então, não é isso que eu quero trazer aqui a discussão, mas sim que, né, a gente tem muita coisa off-label sendo utilizada na prática sem uma evidência sustentada. Eu tenho uma paciente médica neuropediatra do Nordeste que usa implante hormonal para menopausa, ótimo, há muito tempo. Uma vez falando sobre isso, ela falou que na prática dela, a maior parte que ela faz é tudo off-label, usa as medicações todas. Então, na medicina como um todo, isso é muito presente. E não é necessariamente um problema. Com certeza. Se você for esperar só o que tem alta evidência, você não vai fazer nada. Aquele paciente está sentado na sua frente, quer resolver o problema dele. Ele não está preocupado se tem evidência e não tem. A gente, obviamente, e a gente vai trazer a evidência que existe, né? A evidência que existe, vai dividir com o paciente. Exato. E eu vejo muito isso, eu quero pegar o gancho para uma outra discussão, que eu vejo muito ainda de quem está hoje à frente das sociedades médicas, é de gerações anteriores à nossa, não fazendo uma crítica, dizendo que são ultrapassados de forma alguma, mas tiveram uma formação de um momento em que se aprendia medicina paternalista. O médico, tomador de decisão, dono do conhecimento, que prescrevia o paciente, acatava, dizia amém.
E isso mudou, porque hoje em dia a informação está disponível aí para todo Exato. mundo. A mulher entra na internet, ela vê um monte de relatos da mulher O paciente usando implante, já vem dizendo o que ele quer fazer. O que ele quer fazer. Por isso Você que tem hoje, que trabalhar essa informação com ele. Isso é o considerado o padrão ouro da medicina. Sim. Hoje em dia, que é a medicina de decisões compartilhadas. Sim. Então não é dizer que, não, implante... Exato. Assim Não, como o paciente veja chega bem, dizendo... existe, tem esses prós, tem esses contras, não tem tanto estudo como tem dos outros medicamentos, vai ter isso. E é isso, e desde que seja tudo claro, discutido com o paciente, tirado o conflito de interesse, que é outra polêmica, tem que falar disso, porque isso aí, tem gente antiética em todas as áreas. Aí tem o cara que quer botar implante em todo mundo, que quer ganhar em cima. Então, desde que tem uma prática ética que apresente todas as opções, paciente ciente, sabe, escolhe em conjunto, assina termos de consentimento, tá tudo certo, gente. Sim. E embora a gente não tenha esse dado estatístico, eu posso dizer claramente, tenho certeza absoluta, você vai concordar comigo, Igor. Se dentro de uma prescrição ética, né, com implante hormonal, né, certamente ele não vai, seus pacientes com implantes hormonais não vão corresponder a mais de 50% do seu aporte de reposição hormonal de forma alguma, né, quiçá 20% ou 30%, né, ou seja, né, dentro desse universo a gente vai pontuar, né, as indicações, contraindicações, uma vez que eu olhei para aquele paciente, ele tem indicação de reposição hormonal ali masculina, então ele tem indicação de TRT, reposição de testosterona, as opções são essas, né? Ah, eu tenho filha pequena, eu tenho minha esposa e eu tenho medo de usar gel, né? Pode ter transferência, o senhor já me orientou quanto a isso, né? Ah, não, já usei gel e não resolveu nada, Fora né? a lesão do Então, paciente, exato, tem que usar todo masculino, dia, como a gente fala. homem usando creme, né? Não responde bem. Falou, opa, então quer dizer que esse método não é tão perfeito assim, não, né? Níveis séricos. Ah, vamos olhar agora para o injetável. Né? Nossa, tem que ir na farmácia toda semana, aplicar isso aí uma vez por semana, ou a cada 10 a 14 dias, faz um pico lá em cima, depois cai lá embaixo, chega no final da segunda semana eu já estou, né, derrubado, deprimido, né? Depois eu tenho uma euforia, em 3 a 4 dias fico nervosão, agitado em casa. Né? Então, ou seja, eu tenho picos e vales, oscilações importantes. Então, nenhum método é perfeito. Né? A gente tem que pontuar isso para o paciente e tomar essa decisão compartilhada realmente. Né? Então, numa prescrição ética, né, certamente o implante hormonal, de longe, não é a principal via que a gente vai utilizar. Sim. Porém, para o perfil de paciente que busca por implante, se adapta bem e continua usando, a taxa de satisfação com os implantes hormonais é altíssima, como pouquíssimas coisas em medicina tem. Na ginecologia, o implante, o DIU hormonal, que é o Mirena, nome comercial, é uma panaceia da ginecologia. Serve para tudo, é ótimo, a taxa de adaptação é super boa. Tem um número clássico que fala em 88% de adaptação boa ao Mirena. No estudo que tem da empresa americana, com 1.200.000 inserções de implantes hormonais. Vou pedir também para a produção colocar aqui esse estudo, que é muito relevante para quem é a referência. A taxa de satisfação em mulheres foi 93%, 94% e continuidade de uso, mais do que o Mirena. Quando repetiu mais do que 2 vezes, a probabilidade dela se manter foi muito maior. Você viu nesse estudo a taxa de complicação? Taxa de complicação baixíssima, é desprezível. Então não dá para dizer que não é um método válido. Sim. Que tem as suas falhas, tem as suas faltas de evidência, coisa que a gente está correndo atrás, mas é um método existente, as mulheres sabem que existe, tem amigas usando, vem procurando, e a gente tem que ser ético. E pegando o gancho do que você falou, e como a gente fala aqui muito para médicos, eu mesmo tenho viés que eu recebo muita mulher já para isso, como eu acabo sacando eu quero vir para colocar implante hormonal e tal, mas eu mesmo assim, obrigatoriamente, meus pacientes sabem, pode comentar aqui nesse vídeo, eu sempre falo, ok, implante é legal, tem esses prós e contras, mas você poderia usar o transdérmico, tem o adesivo, tem etc, dar as opções. E quando é o paciente que não vem com essa demanda, eu necessariamente não começa oferecendo implante. Também não. Se adapta primeiro, usa um transdérmico, vê como foi e tal. Aí se vier dela a demanda por implante depois, porque esqueço, que é a realidade. Melhorei, mas não, tem amiga que usa, eu quero testar. Aí beleza, mas nunca de cara. Para tirar aquele viés também comercial de... Chegou parece com você o ficar implante. querendo empurrar. Não. O ideal é você ter a confiança da paciente primeiro, explicar ela ter testado, não ter se adaptado a outros métodos, aí ela é uma candidata boa para pôr implante. O que a gente vê quanto farmácia, né? Porque aí eu estou recebendo isso, né? Prescrições, recebendo tanto de terapias hormonais como um todo, quanto de implantes hormonais, né? Porque o grupo terapêutico, ele faz as duas coisas. Ele faz as terapias hormonais não estéreis, que são gel transdérmicos, o filme vaginal, alguma coisa ali específica, o gel de estradiol, faz todas essas terapias. O que a gente vê ali na prática? Que a mulher, ela vem muitas vezes
buscando uma adesão de tratamento. Porque quando Perfeito. você fala de terapia hormonal, né, gente, aí a gente fala desse uso ético, que é essa adesão também do tratamento, porque ela começa a usar, ela não consegue aderir, ela começa a ter um decréscimo ou uma elevação dos sintomas, e aquilo ali fica ruim. E aí vem essa conduta de se optar pelo implante hormonal. Então, assim, a gente vê muito isso na prática ali do dia a dia na farmácia, entendeu? Elas usando, sim, o gel, fazendo todo esse uso, e obviamente, tem as mulheres que já chegam com implantes, tudo, e aí e muitas vezes o que eu vejo ali dos meus pacientes, tá? Não sabe o que usou, não sabe o que colocou, não tem um relacionamento, tá, Igor? É isso que eu vejo ali como preceptora. Isso é um absurdo, tá errado o médico. Por que isso vem, essa cultura da paciente não saber? Porque o implante, de fato, para a grande maioria é tão bom, né? A paciente geralmente se adapta tão bem que o cara acha que ele vai... Aí ela tem que voltar lá para pôr de novo, e ele não fala o que colocou. É um absurdo isso. Como é que você implanta um negócio numa pessoa e ela não sabe o que é? Sim, então, assim, a gente está aqui falando de uso ético correto de implantes hormonais. Tem que dar um relatório para a paciente, ela tem que saber o que colocou, a data, a dose, da onde é o implante. Isso é básico, mas essa é a realidade. Muita paciente que chega, após o implante, nem sabe o que tem. E aproveitando... Anota o lote, gente, põe no prontuário do Pro paciente. Médico, isso é importante. O médico que usa implante tem que ter o registro do lote do implante que colocou. Vou falar uma coisa. Isso, inclusive, é a determinação da Anvisa, né? Se ela for ao seu consultório nós e jamais pedir a planilha, teremos problemas com a Anvisa. Exato. Tanto nós, quanto produtoras, quanto vocês, quanto médicos, se nós fizermos o arroz com feijão bem feito, que é uma coisa que é garantida em medicina e precisa ser garantida, que é rastreabilidade completa. Então, se nós produzimos com um lote, com uma validade, com um sistema produtivo aprovado, você usou no paciente, uso em consultório, receita médica, uso em consultório, implantou, colocou no prontuário do paciente o lote e o produto utilizado, nós jamais teremos problemas com a Anvisa. Não tem como ter problemas. Dica entendeu? prática. Hoje em dia, muita gente usa prontuário eletrônico, não se usa mais papel. Tá. O que eu recomendo? Tem um caderno que você cola a etiquetinha que vem na ampola do implante. Sim. Então, tira aquela etiqueta, cola, fulana de tal data. Cola ali e você fica com o registro ou anota à mão, né, que é só basicamente a substância, por exemplo, estradiol, 20 miligramas, lote tal, data, está registrado. Ou uma forma fácil que a gente faz lá é ter um caderno, um livro ali, que cola a etiquetinha do implante. Sim. Mas tem que ter esse registro, é muito importante para o médico Porque aí a gente está falando desse uso ético, né? Tá tudo certinho ali, todo mundo rastreando esse paciente numa possível complicação ou numa possível reclamação que tem essa preocupação, uma reclamação do paciente. A farmácia tem que garantir isso também. Ela tem que rastrear isso para vocês. Muitas vezes, às vezes eu recebo ali uma ligação, uma discussão técnica com o médico. Thaís, eu tive aqui, né, uma complicação, inflamou, aconteceu alguma coisa. Nós vamos rastrear esse lote em tudo, né, comprobatório de tudo. E muitas vezes, aquele lote eu consigo fazer o que a gente chama de busca ativa. Falar com outros colegas. Sim. Doutor, você usou o Testo 200, você usou o estradiol... Doutor, você teve alguma complicação? A gente faz uma busca ativa para extinguir qualquer possibilidade de produto e analisar o quê? Muitas vezes, como você disse, a forma que implantou, o que fez, o que colocou, misturou produto, não misturou produto, o que pôs, enfim, todas essas outras... Thaís, pegando o gancho da mistura de produtos, eu queria que a gente falasse, não tem como falar no episódio, não falar no episódio de polêmica, sobre o problema atual que são farmácias... Tá bom. Da esquina, que começaram ali a produzir implante hormonal, de ocitocina, de oxandrolona, tadalafila, metformina, semaglutida. Mas virou a festa do caqui. Agora tudo, quero um implante de paracetamol, agora o cara vai fazer. Então, é importante a gente dizer isso. A grupo terapêutica se mantém firme e é um dos principais motivos pelo qual eu acho confiáveis, além de estar liderando a questão das pesquisas, do qual eu também e o Fred, a gente tem participado, mas se mantém produzindo só os implantes que tem algum já é polêmico. Então vamos pelo menos usar só os que a gente tenha um respaldo, que é estradiol, testosterona, gestrinona. Sim. O que acontece, Igor? Os implantes bioabsorvíveis, eles estão descritos lá naquelas literaturas que a gente comentou ali no primeiro episódio, que são as farmacopeias como forma farmacêutica estéril sólida. Perfeito. Então é a forma farmacêutica. Né? Aí, depois, as evidências científicas só são de hormônios. Quais? Os 3. O que você tem ali em literatura é testosterona, estradiol e gestrinona. Até porque a forma do hormônio, esse formato do hormônio, ele é específico para o implante. Ele precisa ser daquela forma.
tá? Porque assim, por exemplo, tem um decanoato de testosterona, tem propionato de testosterona. A testosterona, ela tem vários ésteres de testosterona, né? Você tem que usar uma testosterona específica que a gente chama hoje, que não é um termo mais recomendado, mas é a testosterona bioidêntica, tá? Esse termo também não é mais recomendado, até tem uma resolução de vocês ali que não recomenda esse nome, mas ela é o nome mais comum, que todo mundo conhece, é a testosterona bioidêntica. Que é, Thaís, explica. É a testosterona base. Base. Testosterona base, a testosterona base, estradiol base, né, que aí também tira esse viés dos outros formatos de estradiol, os seus metabólitos, aquela coisa toda, e a gestrinona. Então, assim, só que as evidências que tem, como a gente está conversando aqui, precisa ter uma profundidade. Nós estamos evoluindo para uma profundidade. Existe, mas precisamos evoluir para profundidade, segurança, pico. A gente tem muitas evidências clínicas, precisamos evoluir em evidências farmacotécnicas, óbvio, isso tem que acontecer. Ela é bem descrita, mas precisamos evoluir. Aí vem esse questionamento. Se para os hormônios que tem uma descrição, que tem uma evidência mínima, tem uma experiência clínica importante de vocês, tem ali só para hormônios, quando você começa a pegar uma via qualquer, X, e colocar outras substâncias, Igor, aí realmente é um ponto de interrogação. O que acontece ali? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia, porque quando você fala de testosterona, como o Fred falou da bula, tá lá, tem uma monografia de testosterona base. Aí vamos supor, ocitocina. Pega a monografia de ocitocina. Ela praticamente existe, mas muito mais superficial. Porque aí, na hora que você põe ocitocina, a única evidência mais clara de ocitocina é o uso intranasal e injetável. Aí começa por ocitocina sublingual, ocitocina em implantes. É um ponto de interrogação. Porque aí indicações super questionáveis, porque a ocitocina se usa para a contração do útero, pós-parto, para a indução de parto, enfim. Mas aí a gente fala, tudo falta de evidência, mas aí existe uma profundidade de evidência, o que a gente tem de evidência, precisar aprofundar e o que confere risco. Eu acho que aí a gente está pendendo a balança. Uma coisa é você talvez querer mais evidências, precisar, ter uma experiência clínica, mas precisar de uma profundidade, que é no caso dos implantes hormonais bioabsorvíveis. Outra coisa é você começar a veicular substâncias, porque a forma farmacêutica existe. Ela existe. Exato. Aí você veicula o que você quiser, NAD, ocitocina, oxandrolona, você veicula ali e aí gera-se um enorme ponto de interrogação. E aí esse ponto de interrogação se estende para as terapias que são validadas, Exato. Que é o estradiol, a testosterona. Você coloca tudo no mesmo bolo. Coloca no mesmo bolo. Porque aí confere. Aí, gente, a gente já está falando de uma conferência de risco. Qual é o risco? Você não sabe. Aí é risco. Então, são coisas muito diferentes. Aí você coloca tudo do mesmo jeito e traz a evidência de mídias o que deu errado. Exato. Aí, enfim, e outra não dá para colocar. E outra coisa é o que junto. A gente tem de literatura já, né? Quando a gente fala em uso ético, né? A gente está trazendo o quê? Né? Entendendo que o paciente tenha, olhando para os homens, né? Que ele tem indicação de reposição de testosterona. Então, você comprovou eficazmente onde que começa esse uso ético? Na indicação precisa. Perfeito. Né? Quando eu faço um diagnóstico correto, né? Com as duas análises pela manhã, com o hipogonadismo comprovado, né? Com testosterona abaixo de 300 com sintomas. A partir dali eu defino a indicação de reposição, como o Igor falou, na grande maioria das vezes, né? A gente vai utilizar tópico ou injetável, né? Por algum tempo com esse paciente. Dificilmente ele vai para implante hormonal né? De cara como primeira opção terapêutica, né? Então, ou seja, isso é trabalhar o uso ético, o diagnóstico preciso, a indicação de terapia de reposição e a partir dessa terapia definir quando e como, com qual dose que a gente vai utilizar aquilo com o paciente ciente de todas as opções, né? E riscos e complicações. E acho importante a gente citar essas substâncias específicas que estão sendo veiculadas. A citocina sequer tem um perfil de biodisponibilidade sublingual, que são vias usuais, oral, sublingual. Né? Oxandrolona, muito bem descrita a via oral, muito bem aceita. Aí entra a questão financeira. A oxandrolona não é uma substância cara, ela tem suas propriedades, mas via oral ela funciona muito bem, não é cara. Por que você vai pôr no implante hormonal? Porque existe aquela questão de valor. NADH, quimicamente, tem um ponto de fusão super baixo. Como é que você usa implantes hormonais que muitas vezes você precisa esterilizar numa metodologia... E volta no ponto que eu chamei a atenção. Todas essas substâncias que você citou, cadê a evidência de que em outros veículos elas já têm um benefício?
Começa por isso. Né? A gente já sabe que para estrogênio, reposição hormonal feminina, e testosterona, né, reposição hormonal masculina, a gente já conhece, não só via implante, mas com toda, né, ciência que a gente tem por trás dessa reposição, né, de evidência e de segurança. E a gente traz isso para o implante e a gente já tem uma série de estudos também, né, que são consistentes com isso. E aqui nós estamos falando de produtos que nem isso tem. Né? Porque primeiro eles não demonstraram nem nas outras vias existentes. Então, semaglutida, né, é algo, né, simplesmente absurdo quando a gente fala em implante. Primeiro que não tem o menor sentido, porque são doses progressivas. A gente tenta sempre aumentar para a dose máxima para obter o melhor resultado terapêutico. Por que eu vou usar uma dose que a tendência dela é diminuir ao longo do tempo? Eu vou partir de um pico, dancetrona. Com dancetrona. Porque assim, já vai passar mal, vamos colocar um negócio para resolver aqui. Quem estudou essa via, quem comparou com o método padrão ouro, quem quantificou, né, toda a taxa de GLP-1 liberado, o efeito na supressão do apetite, o efeito na glicose, não foi estudado. Não tem nenhuma evidência a respeito. Né? Então, ou seja, o uso ético começa com indicar corretamente, né, para a partir daí a gente definir a linha terapêutica. Por isso que aqui a gente está, né, tentando pontuar, né, separar o joio do trigo, dentro disso que muitas pessoas colocam tudo dentro do mesmo balaio de gato. Eu fecharia isso como, na medicina, aquela frase clássica, né, que a gente aprende logo no início ali da formação. Nem nunca, nem sempre. É igual no amor, né? Medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Então, o implante não é que é para todo mundo, não é tudo para todo mundo, mas também não é nada para ninguém. Né? Assim, essa questão de usar ocitocina, ADH e tal, é de uma medicina alternativa. É importante dizer isso. Que hoje em dia tem muitos adeptos médicos e pacientes, só que segue uma outra lógica, né? A gente tem um perfil, vamos colocar, né, o nosso posicionamento, uma formação tradicional da universidade, com os títulos, etc., e que tenta seguir os guidelines, a medicina baseada em evidências, e tem a cabeça aberta para essas coisas novas. Falamos bastante sobre isso nesses 2 primeiros episódios. Então tem o pessoal dessa coisa integrativa, da nutrologia, que segue uma outra, é igual a acupuntura, sei lá, a lógica da medicina tradicional chinesa, é outra. Igor, então não vamos misturar as coisas, né? A gente está aqui para falar. Farmácia, eu recebo muita prescrição de medicina integrativa, gosto muito, eu tenho a minha parcela ali, tá tudo certo, né? Até eu sou a empresa que produz medicina integrativa, não posso negar isso não, é uma medicina que vem para mim, e, enfim, tem muita gente conceituada fazendo isso. Exato. O que a minha crítica, que eu queria deixar até claro, é assim, usar a medicina integrativa e colocar essas substâncias que estão tendo alguma evidência, também está precisando, está indo alavancando ainda para a forma oral, para suplementações, ela tem sim a sua propriedade ali, mas colocar isso em implante hormonal. É aí que eu acho... Aí é comercial. Aí que eu acho que complica um pouco. Tá? Perfeito. Não é desvalido, não sei nem essa palavra, enfim. Mas eu não tiro o mérito dessa terapia, pelo contrário, sou preceptora, faço muito, atendo muitos médicos fazendo isso, mas para implante hormonal, aí a gente entrou numa complicação. E por isso o grupo terapêutico, então, mantém seu posicionamento de produzir somente implantes do que tem alguma evidência, que é de estradiol, testosterona e gestrinona. Sim. E muito obrigado, acho que foi ótima discussão. Se você achou útil, se agregou informações para sua prática clínica, ou mesmo que não seja médico, indique, compartilhe o link desse episódio nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp. Vamos tentar, né, trazer uma discussão ética, coerente, real da verdadeira prática clínica. E lembrando que a gente também tem uma atividade, vamos falar isso em outros episódios, tem projetos de pesquisa, ensaios clínicos com implantes hormonais para aos poucos ir preenchendo esse gap de fato que existe na literatura. No próximo episódio a gente vai se aprofundar um pouco mais então nas outras vias de tratamento, né, que são alternativas. A gente não está aqui só para falar de implante, vamos entrar mais e trazer conhecimento das farmacêuticas que o médico não tem, mas que é muito significativo para a nossa prática clínica. Muito obrigado. Até a próxima vez.